Oi, gente. Gostaria de falar brevemente sobre escatologia. É, quando se fala do período da grande tribulação, essa pauta causa uma espécie de incômodo, né? A pessoa que recebe essa pauta, ela é tomada por um temor, como se fosse um horror, assim, algo que fosse inimaginavelmente insuperável de ser enfrentado. Uma situação como a grande tribulação, né? Então é um medo que não é provocado pela razão, porque as pessoas elas enfrentam as maiores coisas que são possíveis de serem enfrentadas. Mas quando se trata de temas como o enfrentamento a um sistema mundial, o medo que se instaura automaticamente no inconsciente é algo que não provém da razão. Vamos analisar um pouquinho essa questão, né? As pessoas se arriscam pelas mais absurdas causas, né? Há pessoas que arriscam a vida por causa de um tênis, né? Roubam um tênis e arriscam a vida por causa de um tênis. Isso no caso, o marginal, corretamente? Certo. Pessoas de bem também arriscam a vida em discussões do trânsito. Se transtornam no trânsito, começam a discutir com outra pessoa, não sabe quem a outra pessoa é, não sabe se ela está armada ou não. E qualquer briga que tiver, mesmo que não seja no trânsito, na rua, a pessoa ela enfrenta, sem conhecer a outra pessoa, sem saber se ela está armada ou não. A maioria das pessoas que são pessoas normais, elas tendem à valentia nesses casos. Mas quando se fala de uma situação de distopia generalizada, o medo é algo irracional. Então, quando se fala da grande tribulação, pessoas falam: Deus me livre, eu não quero passar por esse período. Prefiro ser arrebatado que os outros sejam deixados para trás, né? Vamos dizer assim, né? Agora vamos imaginar um pouco por que é irracional esse medo e por que se nós estivéssemos vivendo hoje na grande tribulação, a igreja, seria um privilégio, né? Vamos colocar as coisas, vamos estudar um pouco a questão do estudo escatológico para entender como que se coloca essa questão de forma razoável, né? É, Segundo, de acordo com os textos antigos, o período em que o anticristo irá reinar sobre o mundo será um período de 7 anos. Contudo, nos 3 primeiros anos e meio, este anticristo ele não vai se revelar como o anticristo. Vai ser um período de paz. Então não vai haver perseguição nenhuma contra a igreja nos primeiros 3 anos e meio. Na segunda parte da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, será o período em que realmente a grande tribulação irá se voltar contra a igreja e contra Israel. Esse é o período da perseguição, que as pessoas tanto temem. 3 anos e meio. E depois que acaba os 3 anos e meio, o que acontece? Imediatamente vê o milênio. Jesus irá reinar sobre a terra, esta terra, neste mundo, por 1000 anos. 1000 anos de reinado, onde o próprio Jesus, em Jerusalém, irá, a partir dali, governar o mundo e distribuirá postos de governo para os
cristãos. Ok. Então a perspectiva da pessoa que está na grande tribulação é o seguinte, ó, daqui 3 anos e meio, Jesus vai vir para reinar por 1000 anos. Esse período é o período que as pessoas acham insuportável, que não quer viver de jeito nenhum. Então, olha como que a distopia, ela opera através do medo inconsciente, que é algo irracional. As pessoas elas não têm medo de enfrentar diversas questões, né? Mas tem medo do anticristo, tem medo da nova ordem, tem medo das sociedades secretas, porque elas têm táticas que causam esses bloqueios. Então o medo é a arma secreta das distopias pós-modernas, né? É feito a partir daquele poder do grande irmão. O grande irmão possui um poder opressor, como se ele tomasse, como se ele se tornasse a totalidade de todas as coisas, de modo que ele esmagasse, através de um peso esmagador de sua onipresença, ele esmagasse o indivíduo. O indivíduo se sentisse é como se o indivíduo se sentisse esmagado sob o peso distópico e opressor do grande irmão. É uma estratégia psicológica. O homem, na maioria das vezes, ele não teme. Desde a época em que os homens iam à caça, eles sempre enfrentaram seus problemas. Sair de casa para ir trabalhar é enfrentar os problemas, a vida. Você discute com o chefe, correndo o risco de perder emprego e ficar na rua, por exemplo. As pessoas elas fazem de tudo, mas quando se trata da distopia, a pessoa ela perde essa dimensão escatológica que é o privilégio que a igreja está vivendo no período, porque a igreja não será arrebatada. Não haverá arrebatamento da igreja, gente. Não haverá. A igreja passa pela grande tribulação. Eu estou estudando textos antigos, textos clássicos escatológicos, para poder depois fazer um curso aqui no nosso canal completo de escatologia. Filosofia da escatologia mística. O que temos é duas místicas que se confrontam. Uma que institui o estado despótico e distópico. Prestem atenção. O estado despótico e distópico através da opressão psicológica. E a outra mística é aquela que se acua, mas a igreja de Filadélfia é a igreja que enfrenta a distopia através de uma atitude de resistência e de poder. Ok, gente? Então, nós estamos nos encaminhando para os tempos do fim, certo? Mas quando se estuda escatologia, tem-se a tendência de antecipar as coisas, os eventos escatológicos, como se eles fossem acontecer tudo imediatamente, né? Como Jesus falou, né? Não passará aquela geração sem que as coisas aconteçam, então vai acontecer tudo numa geração só. Contudo, quando ele fala dos princípios de dores, ele fala para olhar para a figueira. Então nós temos que ter uma noção, né, do que ele está falando. Porque as coisas se sucedem passo a passo. Mateus 24, Jesus ele dá ele vai colocando as pautas. Ele vai expondo as pautas que se sucedem nesse período, né? Então, no período de dores, o princípio de dores. Ele fala que haverá vários anticristos, né?
Ele fala que vai haver, não é? Mateus 24. Ele fala: virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, o Henrique Cristo enganou a muitos. Henrique Cristo aqui no Brasil? Obviamente que não. Antes de surgir o anticristo, virão outros anticristos que são pequenos anticristos, que não é o anticristo do Apocalipse, né? Embora a palavra anticristo não apareça no Apocalipse. Mas aquele anticristo, aquele termo técnico para o anticristo, que é a besta que sobe do mar no Apocalipse, antes desse anticristo virão vários cristos e enganarão muitos. Isso ainda não aconteceu, né? Guerras e rumores de guerra, fome, terremotos em vários lugares. Recentemente agora aconteceu um terremoto na Turquia e na Síria. Mas ele falou terremotos em vários lugares. Então será uma coisa intensa. Falsos profetas já surgiram, né? Tem falso profeta até hoje, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente ouve e no que a gente aprende. Às vezes você está lá assistindo uma aula, um vídeo e é o falso profeta que está falando ali hoje mesmo, né? Tá cheio aí, é só preciso discernimento, né, gente? Porque sempre o anticristo ele sempre deixa uma pista. O anticristo ele sempre deixa uma pista. Contudo, haverá terremotos em vários lugares. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Pois muito virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. Beleza, gente? Então não é de uma hora para outra. Essa geração que depois, lá na frente, aí sim será, né? Aquela geração que não passará sem que essas coisas aconteçam. Mas isso depois do período de dores, né? Então a escatologia é um assunto muito complexo. É preciso estudar passo a passo, versículo por versículo, e para entender o que está falando. O livro de Daniel, né, que está relacionado ao livro de Apocalipse. Né? O livro de Enoque, o apócrifo, o pseudoepígrafo, né, de Enoque, que é muito relevante para o estudo escatológico que nós iremos fazer aqui, é o nosso curso de escatologia. Beleza, gente? Então é isso. Não cair nesse barulho, né? A distopia, ela causa um pavor nas pessoas que não tem medo de mais outra coisa. É algo introjetado no inconsciente. O poder esmagador do grande irmão, que parece ser aquela pedra que cresce até se tornar uma montanha que vai tomando conta de tudo, até esmagar o peso do indivíduo, né? Na verdade, a pedra que cresce até se tornar uma montanha é o reino milenar de Daniel, que está lá em Daniel, que vai se espalhar por toda a terra. Até se tornar uma montanha. Aquela pedra que sai sem auxílio de mãos e esmigalha a estátua vista por Nabucodonosor. E essa pedra se cresce até se tornar uma montanha. Então, o milênio, quando tivermos, é um período de 3 anos e meio apenas. Vai ser uma grande opressão, mas a Terra vai se tornar um inferno nesse período. Mas não apenas por causa da perseguição do anticristo. O anticristo ele vai oferecer acordos, né? Vai ter acordos. É por causa das pragas que o próprio Deus transcendente estará derramando sobre a terra. Porque será o dia da ira. O dia da ira de Deus contra a humanidade,
que não aceitou o seu Cristo, né? Igual aqueles que não aceitaram o Messias e estão esperando o outro. Se estão esperando o outro, então estão esperando o anticristo. Os judeus não receberam o verdadeiro Messias. Eles esperam outro. Se estão esperando o outro, então qual será esse outro? Beleza, gente? Então é isso. Vamos essa reflexão para entender que nós estamos em um período de princípio de dores. Quando vier os 3 anos e meio da perseguição, será um período de privilégio da igreja. A igreja dirá: daqui 3 anos e meio, Jesus virá e estabelecerá o seu reino de justiça por 1000 anos. 1000 anos. A justiça se espalhará como um rio. Várias passagens das Escrituras, dos textos antigos, do livro de Enoque e dos textos antigos do Antigo Testamento, falam sobre o período do milênio. Período de paz. Período de justiça. Que a justiça se espalhará como um rio pela terra. Beleza, gente? Uma breve reflexão. Estava bastante tempo sem postar um vídeo aqui no nosso canal, hein? Tive vontade de postar um vídeo para mostrar essa psicologia da distopia. O período despótico e distópico é o período da introjeção no inconsciente do medo, que ele é irracional, ele não é racional. O medo, ele é algo introjetado através do poder esmagador do grande irmão, que nada é do que um poder psicológico. É um poder psicológico. Ele tem suas desconstruções das políticas de privacidade. Isso é real, realmente ele possui esse poder. Mas esse poder, ele opera através de um modo psicológico. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Tava com vontade de colocar mais um vídeo para vocês aí. Faz tempo, aliás, um podcast, né? Vídeos não estamos colocando por enquanto. Iremos colocar alguns mais para frente. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Até mais. Ok.